dia, graça e paz, bem-vindos. Estamos iniciando na manhã deste domingo a nossa escola bíblica dominical online e neste mesmo horário, 9 horas da manhã, nas classes do quarto andar, do quinto andar e do sexto andar da nossa igreja, acontece a escola bíblica dominical presencial. São várias classes com professores, alunos, estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. E aqui você sempre tem um resumo da lição da semana. Nós, através da tecnologia, da internet, no nosso canal exclusivo da igreja, no YouTube, conseguimos oferecer a você esta possibilidade de receber o conteúdo, mesmo que em resumo, para ficar por dentro do estudo bíblico que a nossa Escola Bíblica Dominical está realizando. Nós continuamos hoje com os personagens que escreveram a história da igreja no primeiro século, personagens cujas histórias de vida estão na Bíblia, no Novo Testamento. Vamos orar e, na sequência, vamos trazer o personagem bíblico desta semana. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse domingo, mais uma semana que o Senhor nos dá. Obrigado pela alegria, privilégio, prazer de estarmos reunidos em Teu nome, estudando a Tua Palavra Santa. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Queremos aprender mais do Senhor, da vontade do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Queremos viver uma vida para alegrar o Teu coração. Abençoe a nossa igreja, a Tua igreja. Nos fortaleça no conhecimento e na obediência à Tua Palavra. Oramos assim, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Você já observou que a cada semana nós estamos diante de um personagem da Bíblia. E alguns deles ensinam coisas boas. Outros, com um mau comportamento, com um péssimo testemunho, com atitudes que são contra a palavra de Deus, nós também aprendemos que não devemos ser rebeldes, desobedientes, e nós aprendemos e assim somos fortalecidos. Nós já vimos aqui, por exemplo, como pessoas foram usadas para abençoar os planos de Deus. O caso dos apóstolos, que levaram a palavra, o evangelho, a salvação, organizaram as igrejas e iniciaram a história que nós já estamos contando e vivendo há cerca de 2000 anos. Há quem vai até a igreja a fim de buscar honra para si mesmo, como aconteceu com Ananias e Safira. Ali aprendemos como não deve ser o nosso comportamento, como nós não devemos mentir a nós mesmos, aos outros e a Deus. Há também quem foi seduzido pelo poder e tentou usufruir para benefício próprio, como é o caso de Simão, lição que estudamos há poucas semanas. Simão, o mago. Agora nós vamos observar a vida de um rei. Nós vamos observar os seus sentimentos, as suas vontades e o seu comportamento também. Um homem que foi seduzido e que foi derrubado pelo poder. O rei Herodes Agripa I, que perpetuou erros e assumiu uma postura totalmente contrária a Deus e à glória de Deus também. Vamos começar falando sobre a família de Herodes. Quando nós lemos o Novo Testamento, estudamos sobre os personagens que estão ali descritos, nós descobrimos que Herodes era um nome comum para aqueles que lideravam e que tinham a autoridade governamental. Passam, então, pelo Novo Testamento, 4 homens com o mesmo nome, Herodes. E é interessante que todos eles foram instrumentos do inimigo da igreja, do inimigo de Deus, para trazer dor, perseguição e impedir o crescimento da igreja do Senhor Jesus. Todos os 4 homens, cujo nome era Herodes, todos eles viram o poder de Deus, viram a majestade e a autoridade máxima do Senhor. Mesmo assim, eles decidiram tomar um caminho oposto, contrário a Deus, a palavra de Deus e a salvação eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Quais foram estes 4 homens? Bom, temos Herodes, o Grande, um homem invejoso, um homem maligno, um homem que foi
movido pelo medo e também pelo ciúme, ele não teve qualquer misericórdia. Pelo contrário, causou terror. Principalmente destaca-se a decisão dele e a ordem dele dos soldados matarem todos os bebês em Belém e nos lugares próximos de Belém, porque ele não queria que o novo rei dos judeus sobrevivesse, no caso, Jesus, o menino que havia nascido na pequena vila de Belém. Outro Herodes, Herodes Antipas. Este aqui colocou também os seus interesses malignos, assim como os desejos malignos da sua esposa. Este homem, Herodes Antipas, foi que mandou decapitar João Batista. João Batista estava pregando a palavra de Deus, pregando a mensagem da fé e do arrependimento, e ele foi preso. E o rei tinha medo e, na verdade, temia muito, porque sabia que João Batista era um homem de Deus. Mesmo assim, ele cedeu às tentações e tomou uma decisão totalmente equivocada, mandando matar João Batista. Herodes Agripa III, outro com o nome Herodes. Ele foi responsável pela morte de Tiago e também foi responsável pela prisão de Pedro. Lucas, escrevendo a respeito de Herodes Agripa I, disse o seguinte: o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Atos capítulo 12, versículo 1. Este rei, Herodes Agripa I, mandou aprisionar Pedro. Ele mandou que Pedro fosse preso, julgado e condenado. Ele julgou Paulo antes da última viagem do apóstolo a Roma. Ele também teve a oportunidade de ouvir o evangelho de Jesus, mas mesmo assim não se deu por vencido. Como instrumento de Satanás, continuou perseguindo, continuou atacando a igreja. E, finalmente, Herodes Agripa II, filho do Herodes anterior, julgou Paulo antes de ser enviado para Roma. Toda a família Herodes teve a mais rica oportunidade de seguir a Cristo. Eles participaram diretamente da vida de Jesus, do ministério de Jesus, desde a chegada dos reis magos até o julgamento do apóstolo Paulo em Cesareia. Ou seja, foram muitas as oportunidades que eles tiveram. Ponto 2, a vida pessoal do rei Herodes Agripa. Os comentaristas afirmam que este homem sempre viveu altos e baixos durante o seu reinado. Como neto de Herodes o Grande, teve regalias e também instabilidade no seu governo político. Criado no Palácio Real, experimentou do luxo próprio da realeza, mas também das intrigas advindas deste mundo tão tenebroso. Nos passos do avô, Agripa fez o que era mal aos olhos do Senhor, contrariando a vontade de Deus e perseguindo a igreja de Cristo. Fez alianças políticas que visavam apenas benefícios pessoais. Suas ações eram no sentido de agradar ao povo de modo geral, mas mesmo fazendo coisas erradas, coisas que eram contrárias à moral, à ética. Quando criança, participou de forma indireta de muitos assuntos do palácio. Ele conheceu as curvas e as retas desse espaço político. Tinha agora nas suas mãos a grande oportunidade de fazer melhor, mas ele também perdeu esta oportunidade. Ele não optou pela justiça, ele não optou pela paz, ele não optou pela integridade. Agradando somente aos homens, mesmo que a vontade dos homens fosse contrária à vontade de Deus. A principal marca do reinado de Agripa I foi esse apoio quase maníaco aos judeus. Mesmo sendo um homem de nacionalidade romana, dedicou-se a agradar as autoridades religiosas, porque ele sabia que assim ele receberia muitos benefícios pessoais também.
quando prendeu Tiago e levou Tiago à morte, viu que isso estava agradando os judeus. Então, ele manteve essa prática, mesmo sabendo que isso estava contrário aos olhos de Deus, à aprovação de Deus, à vontade de Deus. Ele fez mau uso da língua. Em 2 ocasiões demonstrou isso. Quando mais jovem, expressou desejar que seu imperador morresse para que o filho, que era seu amigo, viesse a reinar no seu lugar. Agripa precisava ouvir o que disse Salomão. A boca do nécio é uma ruína iminente. No muito falar, não falta transgressão. Se ele ouvisse o rei Salomão, evitaria muita dor, muito sofrimento para si mesmo, para a sua família e para o seu povo. Outra oportunidade em que ele fez mau uso da língua ocorreu no finalzinho do seu reinado, quando ele foi comparado a um deus e não corrigiu a pessoa que disse isso, mas aceitou esse título de Deus e pouco depois ele acabou morrendo. E quais foram os resultados? Quais foram as consequências? Quais foram os frutos das ações do rei Herodes? O apóstolo Paulo nos diz o seguinte: aquilo que a pessoa semear, isso também a pessoa colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. E foi exatamente assim o que aconteceu com o rei Herodes. Ele plantou mal e colheu pior ainda. Suas ações mostravam uma coisa aparente, mas no fundo o seu coração tinha interesses egoístas, de vaidade, de prepotência, de arrogância. Ele se considerava como um Deus na terra. Ele parecia que estava agradando o povo, quando na verdade ele estava utilizando o seu poder para tirar benefício próprio, para tirar vantagem própria e para explorar o povo. O que parecia um benefício, na verdade, era uma manobra ardilosa para que ele conseguisse os seus objetivos. O rei agiu sem misericórdia. O que o rei não sabia é que havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Deus, então, decidiu agir e decidiu soberanamente frustrar os planos malignos do rei, que tinha como objetivo maior impedir o evangelho, impedir o crescimento da igreja. Ele queria calar Pedro e impedir que Pedro e os demais apóstolos e discípulos de Jesus continuassem crescendo, continuassem fazendo avançar a pregação da salvação, do evangelho e da igreja. O rei aceitou a glória para si mesmo, uma glória que só é devida a Deus. Estando em Cesareia, ele sentou-se ao trono, se aproximaram moradores de Tiro e Sidom. A fim de agradar o rei, eles começaram a falar e disseram em voz alta que ele era como um deus. O rei Herodes aceitou essa honraria, essa glória, e ali, com certeza, mais uma vez, ele contrariou frontalmente a vontade de Deus. Deus, então, interveio, feriu o rei e ele morreu de maneira horrível. O que é que nós podemos concluir com o estudo sobre a vida deste personagem ao redor da igreja, o rei Herodes Agripa? Ao reconhecer o favor de Deus em qualquer área, nós devemos agradecer a Deus e devemos dar glórias a Ele, pois somente Ele é digno de toda honra, glória e poder. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Faça, portanto, uso da informação dos benefícios que recebeu e comece agradecendo a Deus por todos os seus feitos maravilhosos e poderosos. Dê a devida glória ao Senhor e reconheça que só o Senhor é Deus. Que Ele abençoe grandemente a sua vida, bem como toda a sua família também. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, se Deus permitir, estaremos novamente juntos para mais um resumo do estudo da Escola Bíblica Dominical aqui na EBD Online. Daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, nós estaremos realizando o culto de adoração desta manhã.
E logo mais à noite, 19 horas, o culto de adoração da noite. Você está convidado com a sua família para estarem juntos participando aqui conosco. Um grande abraço e até a próxima semana.